pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Juliana Santiago, professora de Química, e nessa aula nós iremos estudar sobre calor. Você sabe qual é a diferença entre calor e temperatura? Temperatura corresponde ao grau de agitação das moléculas, enquanto o calor é a energia térmica em trânsito, em movimento, e flui de um corpo de maior temperatura para um outro de menor temperatura. Embora aqui pareça representação de um elemento químico Ta, mas não é, viu, pessoal? Aqui representa temperatura do corpo A. Falando nisso, os elementos químicos que você vai encontrar na tabela periódica, eles sempre serão representados dessa forma, com uma letra maiúscula e em seguida por uma letra minúscula. Mas nesse caso, como eu disse, não é representação de elemento químico, e sim temperatura do corpo A e temperatura do corpo B. E nada, pessoal, de decorar a tabela periódica, viu? Falando então sobre o calor, como é uma energia térmica em movimento, nesse sentido fica um pouco incoerente eu dizer que estou com calor. Concorda? E para a gente conseguir determinar o calor envolvido em algum processo, em alguma reação, nós podemos utilizar um equipamento que se chama calorímetro. É um sistema bem parecido com uma garrafa térmica que está isolado e não há troca com o ambiente, não há troca de calor. Ali, utilizando um líquido de referência como a água, vai ocorrer o processo, a reação, a transformação, e haverá uma variação da temperatura. A partir disso, eu consigo determinar a quantidade de calor envolvida nesse processo. E essa quantidade de calor, ela está associada à capacidade térmica, que tem uma relação com a massa da substância e o seu calor específico. Quantidade de calor está associada também o quê? A variação de temperatura. Nada de decorar fórmula, mas é importante vocês conhecerem essa relação. M significa massa, C minúsculo significa calor específico e delta T, variação de temperatura. Quando a gente tem delta T, que é uma variação, então vai ser a temperatura final no processo menos a temperatura inicial. E o que vem a ser o calor específico? Calor específico é a quantidade de energia necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de substância. Uma curiosidade sobre o calor específico que nós poderíamos citar é a areia. A areia e a água. A areia possui um calor específico menor do que a água, então ela precisa de uma menor quantidade de energia para aquecer. Por isso, na praia, a gente sente uma alteração, que a areia aquece mais em comparação com a água. E é um fato que explica também a variação do aquecimento e resfriamento da areia no deserto. Assim como ela pode aquecer rapidamente, ela pode resfriar também mais rapidamente. Associado ao calor, é importante a gente falar sobre a unidade de medida. Temos aqui então caloria, que é diferente de joule, tá certo? Uma caloria corresponde a 4,18 joules. Se vocês quiserem se aprofundar mais nesses conteúdos referentes ao calor, vocês podem buscar por outras videoaulas da disciplina de Física, tudo bem? Resumindo então a nossa aula, nós podemos aprender sobre a diferença de calor e temperatura. Temperatura equivale, está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Calor é energia térmica em movimento. Falamos sobre a importância do calorímetro, que a quantidade de calor está associada à capacidade térmica, e também com a variação da temperatura. E falamos também sobre o calor específico e as unidades de medida. Espero que vocês tenham compreendido
Agradeço pela atenção, aproveitem para tirar uma foto dessa lousa e até a próxima aula. Tchau, pessoal!